Olá, boa noite. Eu sou Paulo Meada, curador do Instituto e da exposição As 550 anos ainda não terminou de acabar. Antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos em um momento tão dispersivo e complexo. Agradecer também, especialmente, o Instituto Tomi Otaki e o Ricardo Otaki por terem topado essa iniciativa e depois esse debate. Agradecer também das pessoas que eu consegui perceber que essa exposição, As 550 anos, ela só foi possível porque, entre artistas, autores, famílias, assistentes, galerias, equipes internas do Instituto, mais de 300 pessoas se mobilizaram nos últimos 7, 8 meses. Então, não daria para agradecer todos, mas estão todos agradecidos. E então, além do Ricardo Otaki, dos que estão presentes, agradecer a Luiz Malmaceda, a Priscila Gomes, a Carolina De Angelis, a Galciane Neves, Natália Malo, Cláudio Tosi, Ailton Escobar, Luiz Renato Martins, Nathalie Salazar, Alexandre Medeiros, que eu vi por aí, e todos os outros artistas, pesquisadores, contribuidores dessa exposição. Bom, também, antes de, como introito, eu queria lembrar que hoje a gente completa 43 anos da tortura e execução do jornalista Vladimir Herzog, cujo único crime foi ter perseguido a verdade na sua vida e na sua profissão. Compartilhar com vocês que eu acabei de receber, por uma fonte fidedigna, a notícia de que o o Memorial da Resistência e o Museu da Diversidade estão recebendo ameaças de ataques por parte da população neste momento. E dizer que, com tudo isso, é muito difícil achar um tom para chamar uma conversa, para conduzir uma conversa neste estado de risco, ameaça, descaso e cerceamento da cultura. É difícil falar sobre as cinzas do incêndio do Museu Nacional e sob a sombra dos discursos de ódio que estão soltos nos ventos desse país. A minha ideia hoje é contar um pouco, o mais rapidamente possível, o que... Agora está chegando também nosso Genilson Soares, artista da exposição. Contar um pouco como essa exposição foi pensada, quais foram seus critérios, o que aconteceu em paralelo a ela no Brasil, e passar a palavra para a gente poder ter uma conversa a partir disso e das urgências e comentários que vocês possam compartilhar conosco, tanto quem esteve diretamente envolvido no projeto, quanto os visitantes que a gente recebe. Bom, essa exposição, na verdade, ela nasce de uma outra exposição que aconteceu ano passado, em junho de 2017, chamada Osso, exposição Apelo ao Amplo Direito de Defesa de Rafael Braga. Rafael Braga, como vocês podem saber, é um jovem negro, periférico, que trabalhava como catador de latinhas no Rio de Janeiro e teve 2 prisões injustas e arbitrárias, com condenações ainda mais arbitrárias. A primeira durante as manifestações de 2013, que lhe rendeu uma condenação de 5 ou 6 anos por porte de desinfetante e água sanitária. E a segunda, num flagrante, cuja o único testemunho é da própria polícia, e quando ele foi comprar pão, usando tornozeleira eletrônica, no bairro onde ele mora, e foi parado pela polícia. E eles disseram que ele estava carregando um pouco de maconha, um pouco de cocaína e um rojão, e isso foi suficiente para condená-lo por mais 11 anos por tráfico e associação ao tráfico de drogas. A gente trabalhou naquele momento com... A ideia foi, por conta de um assunto como esse, inverter a dinâmica que a gente tem se acostumado no campo da arte contemporânea para exposições de arte política, nas quais a gente tende a escolher um tema guarda-chuva, a crise do mundo, enfim, e dentro desse tema guarda-chuva, convidar uma série de artistas que têm um trabalho de comentário social, político do seu tempo, cada um trazendo a sua pauta.
A nossa ideia foi inverter. A gente pôs o nome e a história do Rafael no próprio título da exposição, convidou o IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que existe há cerca de 15, 16 anos, e cuja própria existência já diz muito sobre o país que a gente vive. E eles produziram uma ampla documentação, um texto e uma série de referências sobre a situação do sistema penal brasileiro, refletindo sobre racismo estrutural, seletividade penal e os limites e contradições da solução carcerária como resolução dos problemas de violência urbana no Brasil. E os artistas foram convidados, cerca de 40 artistas, dentre os mais reconhecidos da arte contemporânea, foram convidados a mostrarem trabalhos que fossem só osso, que fossem concentrados em atitudes, mínima matéria, máxima condensação poética, plástica e material, e que pudessem ser um grito condensado num espaço, numa primeira visada, vazio da exposição. Durante essa exposição, então, que foi um primeiro ensaio dentro da história do Instituto de um modelo híbrido de exposição, naquele caso era uma exposição apelo, a historiadora Suzane Jardim trouxe, durante um debate, um comentário em que ela dizia que ela teve um problema na USP durante uma aula de história, porque uma professora falou: vocês conseguem imaginar que durante a ditadura alguém podia entrar na sua casa sem mandato, você podia ser preso e não ter direito a habeas corpus, pessoas podiam ser executadas por forças do Estado sem que houvesse nenhuma investigação ou punição? E aí ela levantou a mão e disse: sim, professora, eu sou negra, eu moro na periferia de São Paulo, eu sei exatamente do que você está falando, isso não terminou de acabar, isso não foi inventado pela ditadura e não acabou com o final da ditadura, apenas concentrou-se em certos endereços e em certos grupos sociais. E a professora não soube lidar, e as conversas que podia ter sido construtiva foi catastrófica. Mas a gente, então, ficou pensando nesse comentário, lembrou que a gente completaria 50 anos do AI-5 esse ano, percebeu também que há um discurso, que já havia uma nostalgia, no pior sentido que essa palavra possa ter, uma nostalgia do silenciamento, da destruição do adversário como forma de ação política, ideológica, e de um imaginário de um Estado de mão forte, repressiva, no ar brasileiro, e decidimos e pensamos que seria muito importante marcar os 50 anos do AI-5 este ano, de preferência depois da Copa, antes da eleição. Então, fazer uma espécie de anticomemoração. Em paralelo a essa ideia, o cenário do segundo semestre de 2017 também se adensou muito. Primeiro porque essa nostalgia difusa da ditadura e da repressão começou a ganhar porta-vozes muito eloquentes. E depois porque, no campo específico da arte e da cultura, a gente começou a presenciar uma série de iniciativas de censura, repressão e tentativas de amedrontamento do campo cultural, como não se viam no país há bastante tempo. Então, nesse cenário, a gente começou a pensar, bom, talvez a gente não precise fazer isso sozinho. A gente não tem nenhuma... Falar de AI-5 nesse momento não é uma consequência de uma pesquisa de história da arte ou de arte, é uma consequência de um olhar para o Brasil. Estamos todos nesse olhar. Isso pode ser um projeto do meio cultural brasileiro como um todo, ou pelo menos uma parte, uma rede ampla dentro dele. Então, no final do ano passado, a gente procurou algumas instituições para tentar promover esse AI-5, 50 anos ainda não terminou de acabar, como uma iniciativa em rede, em que cada instituição escolhesse um recorte, elaborasse uma hipótese, um foco, uma linguagem, um tempo, enfim, que cada um pudesse fazer um pedaço ou que cada instituição pudesse emprestar uma parte da sua estrutura
profissionais, coleções, espaços, recursos, o que fosse, para fazer uma iniciativa em conjunto. Isso começou a ser proposto e começou a ser não aceito. Do ponto de vista individual, as conversas eram muito boas, mas nenhuma instituição, de fato, topou encampar um projeto que tivesse o AI-5 e a ditadura no seu título, na sua fachada, na sua frente, para o ano de 2018. Isso em 2017. Imagina agora. Enfim, a gente, então, ficou alguns meses deprimidos, assim, e, numa outra situação, nós recebemos a artista Ana Maria Maiolino para um debate, e na fala dela, num debate não, uma apresentação da sua trajetória, do seu pensamento, e na fala dela, então, reconfigurou-se a proposta. A gente falou, bom, se a gente não consegue fazer uma coisa em rede que tem o impacto necessário por ser maior do que o Instituto Tomi-Otaki, a gente pode fazer o que a gente conseguir nos moldes do que a gente fez na exposição Osso, dentro da colaboração direta com os artistas e outros parceiros, fazer o melhor possível e tentar constituir. A primeira ideia, a partir da fala da Maiolino, foi tentar constituir um amplo acervo de obras, ideias, iniciativas que houvessem sido pensadas, tentadas, ensaiadas durante a ditadura e não tivessem podido acabar ou se realizar. Então, que a gente pudesse pensar o que ainda não terminou de acabar do ponto de vista da persistência, do que não foi resolvido com o final da ditadura, e também da suspensão poética imaginária de coisas que não puderam cumprir sua vida normal. Com o tempo... Então, a primeira iniciativa, quando a gente decidiu isso, foi procurar os artistas diretamente, dentro do possível, dos que estão vivos, e que foram possíveis contatar, e começar conversas, mandar cartas, receber respostas. Com isso, o próprio projeto foi se complexificando, porque a gente foi percebendo que são muitos anos no período ditatorial. A gente está falando de um hiato de 26 anos sem eleições diretas no Brasil. Então, a ditadura é muita coisa, o AI-5 é muita coisa, e a relação da arte, que é tão diversa com isso, é muito complexa, virou um enorme quebra-cabeça, e que a gente a gente lidou da seguinte maneira. Primeiro, o que foi se entendendo que podia significar o ainda não terminou de acabar. Isso tem 3 dimensões. Não terminar de acabar no sentido do trauma. Os traumas não acabam, os traumas não terminam, eles precisam ser, sobretudo os traumas que ganham uma dimensão coletiva, social e política, eles se tornam uma eterna tarefa de digestão, reflexão, trabalho. Se o processo de um luto leva muito tempo e tem muitas etapas, o processo de um trauma nacional, muito mais ainda. Então, as vidas que se perderam, as trajetórias interrompidas, deixam uma cicatriz que não termina porque se resolve um processo constitucional, o que quer que seja. Depois, no sentido da frustração, que se alimenta, que se define a partir do quão lenta, parcial e incompleto foi o processo de redemocratização brasileiro. Nós não tivemos um amplo processo de justiça reparadora no Brasil. A nossa anistia é um case único na história de países que passaram por ditadura, porque nas Américas, porque ela barrou os processos de justiça reparadora possíveis ao blindar também os perpetradores da violência de Estado e mesmo dos crimes hediondos. Depois, as nossas instituições não foram ampla e completamente refundadas no ciclo de 78 a 90, que a gente identifica como processo de democratização. Nem as instituições políticas, nem as instituições policiais, militares, nem as instituições universitárias de ensino, educação e de cultura, os museus, as bienais, etc. Nenhuma dessas instâncias foi amplamente revista no sentido de fortalecê-la para o caso de uma nova ofensiva
totalitária e nem no sentido de impedir ascensões de processos totalitários. Então, essa é a frustração. E, por último, a repetição, que está na história da Suzane Jardim, na reiteração e repetição da violência de Estado, das execuções e do discurso fascista centrado na solução militar, e que já esteve sempre acontecendo, e foi essa camada, talvez, aqui mais que mais cresceu de uma forma que era impossível de se prever há um ano atrás. Quer dizer, por mais que a gente falasse em repetição, acho que ninguém conseguiria imaginar onde nós estamos agora. Muito bem. Essa leitura ampla do que significa ou ainda não terminou de acabar fez com que, então, a gente pensasse que essa era uma exposição sobre os custos do AI-5 para o imaginário brasileiro, os custos dele que transbordam, não ignoram, mas transbordam a escala que já foi mais narrada acerca da ditadura em filmes, novelas, livros e mesmo no relatório completo da Comissão Nacional da Verdade, que é essa parcela da violência direta de Estado por torturas, prisões arbitrárias, exílios, retiradas de direitos políticos e assassinatos. Além dessa escala, que já seria gravíssima e que é sempre importante ressaltar contra um discurso relativista perverso, que vai dizer que foram poucos casos, e, de fato, numericamente, comparado com a Argentina ou o Chile, é uma outra escala de violência de Estado, mas um discurso relativista em curso vai dizer que, sendo algumas centenas de casos, ou perto de 1000 casos, eles foram exceções, foram casos de confronto, de conflito com extremistas. Isso precisa ser sempre rebatido em duas instâncias. A primeira é que, mesmo que fosse um caso, nenhuma vida é sacrificável, sobretudo por uma iniciativa do Estado. O Estado é um aparato que nos sustenta como sociedade, justamente porque ele deveria prezar pelo direito de vida de todo e cada um cidadão, e não ser ele mesmo um usuário da lei do olho por olho, do dente por dente, da violência pela violência. O Estado não pode exercer esse papel, não deveria exercer esse papel, e quando exerce é sempre injustificável, é sempre um crime, não só contra aquela pessoa e aquela família, mas contra toda a humanidade, porque se a gente perde a possibilidade de enxergar o Estado como um preservador da vida, nós perdemos o próprio fundamento do pacto social que nos faz não obter o que quer que nós queiramos na base da porrada instantaneamente, mas lidarmos com um jogo social que é muito injusto, complexo e diverso, mas nós nos submetemos a ele porque nós acreditamos que o Estado preza por esse funcionamento básico dos direitos humanos. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que não é verdade, os custos da ditadura vão muito além das vidas perdidas, que já são imperdoáveis, eles alcançam uma escala de mais de 300 mil cidadãos vigiados, fichados, espionados pelo próprio Estado brasileiro, e um amplo e restrito uso da censura como controle ideológico, que atingiu toda a população brasileira e que atinge a escala total do nosso país. Você não pode, na medida em que você censura a voz de uma pessoa, você não só atinge aquela pessoa, você atinge todos que poderiam ter compartilhado daquela expressão. Bom, então a exposição tinha essa tarefa, enfim, é óbvio que ela vai ser sempre insuficiente, sempre pequena demais, sempre com pesquisa de menos, sempre com seleções, escolhas demais, mas a gente fez o que foi possível. Eu vou repassar rapidamente o percurso da exposição, prometo que é uma versão bem condensada. A gente começa a exposição, então,
com a notícia do AI-5, a sua promulgação noticiada no Jornal do Brasil em 14 de dezembro de 68, por mais que a ditadura brasileira tenha retirado direitos civis desde o seu primeiro dia, desde o seu ato institucional número 1, que cria um regime de exceção no país, o ato institucional número 5 é um marco, porque ele oficializa, inclusive para o âmbito internacional, ele oficializa o caráter ditatorial do regime, ele oficializa que não se tratava de uma intervenção temporária para o combate de ameaças externas ou internas, mas que é, sim, uma retirada total dos direitos de expressão, reunião e manifestação política dos seus cidadãos, e dava amplos poderes para que o Estado não só restringisse essas liberdades, mas como punisse as tentativas de exercê-las. Depois, na capa desse Jornal do Brasil, que teve um malabarismo editorial do Alberto Dines totalmente memorável, nós temos um primeiro exemplo que vai permear toda a exposição do exercício de como falar sobre algo quando nada pode ser dito, na medida em que ele, usando a previsão do tempo, uma notícia sobre o Dia dos Cegos, a imagem do Garrincha tirada num jogo da Copa do Mundo de 1962, e trechos de notícias classificadas, coladas no jornal, como se fossem faixas de censura, conseguiu apontar na capa de um jornal de maior circulação da época, a revolta e o perigo do ato institucional que ele também noticiava em contexto na íntegra. Depois desse introito, acompanhado de outros itens, nós voltamos para 64, para o período de 64 até 68, e tentamos, aproveitando exemplos da arte, do teatro, da música, constituir um panorama do que foi a opinião, a ideia de opinião no Brasil nesse período. A opinião é uma categoria que não foi propriamente teorizada por ninguém, mas que foi muito bem apropriada. Não é à toa que houve show opinião, disco opinião, feira de teatro opinião, grupo de teatro opinião, jornal opinião, exposições, as duas principais exposições de artes visuais da época, Opinião 65 e Opinião 66. É um termo que foi muito bem apropriado, porque convergia toda uma atitude ética e estética daquela geração, e que se alimentava de duas fontes. Primeiro, em nível global, a geração contracultural dos anos 60 já tinha como identidade uma distinção em relação às formas tradicionais de exercício coletivo político. Então, uma certa ojeriza ou distância das escalas do manifesto e da escala do manifesto e do partido. Então, isso já era uma coisa que estava globalmente, uma mudança de atitude. E, especialmente, no Brasil, em que o partido e o manifesto estavam proibidos, efetivamente, desde 64, a política tradicional estava proibida desde 64, mais importante ainda, essa escala da opinião. O que é essa escala da opinião? É o exercício individual, espontâneo, imediato, de resposta em reação ao seu tempo, de resposta ao que se passa ao seu redor, de reverberação de críticas, ideias e revoltas, que se faz individualmente e se lança para uma esfera coletiva, onde vai encontrar inúmeras outras opiniões e criar um caldo em que, mesmo que alguns exemplos dessas opiniões sejam mais ingênuos, ou mais literais, ou mais crus, naquele caldo coletivo essas opiniões vão se retroalimentar, se amadurecer mutuamente e fortalecer-se e conduzindo um processo coletivo mais amplo. Isso, eu acho que é uma chave importantíssima para pensar o que no Brasil se chamou de nova figuração, nova objetividade, pop em alguns momentos, novo realismo, que tem em comum essa atitude de resposta imediata ao calor da época, usando a figuração, um sentido social, uma demanda por grito, valendo-se de uma gama enorme de recursos. E a gente tentou reunir obras que, dentro desse repertório, também deram problema.
mesmo antes do AI-5, passaram por autocensura das instituições, censuras diretas por militares, censuras indiretas, depredações por grupos extremistas de direita, desaparecimentos, cortes, interrupções, proibições de exibição e assim por diante. E dentro desses casos limítrofes, a hipótese é que o AI-5 faz é que ele proíbe a própria opinião. Então, se a opinião foi o escape para um país que, no momento de suspensão da vida política cívica tradicional, apelou ou contou com a arte, a universidade, a rua como caldeirões de opinião, o AI-5 vem justamente em 68, no ano em que isso ganhou maior visibilidade, maior potência e provocou maiores conflitos, o AI-5, no final do ano, vem proibir a própria opinião. E, com isso, retirar o fundamento ético e estético de toda aquela geração. E aí a gente começa a ver casos limítrofes, ou quase além do limítrofe, casos como a obra da prisão de estudante do Cláudio Tosi, que foi enviada para uma Bienal de São Paulo de 69, para a qual vários artistas, muitos internacionais e vários nacionais, haviam decidido boicotá-la para denunciar a ditadura. Um artista decide mandar um trabalho para criticar de dentro a Bienal. A Bienal se defende do boicote dizendo que não tem censura. O trabalho entra na Bienal e, ainda assim, para criticar de dentro a Bienal, com uma linguagem mais ou menos cifrada, não tão explícita quanto o próprio trabalho do Tosi já tinha sido em 67, por exemplo. Mesmo assim, um trabalho é censurado. Ou o caso do Carlos Ilho, um artista que havia abandonado a produção artística, ingressado no movimento estudantil, depois do AI-5, ingressado na luta, na guerrilha urbana, ingressado no MR8, participado do sequestro do embaixador norte-americano em 69, tudo isso sem produzir arte, e no final de 69 é baleado 3 vezes, chega muito perto da morte, é removido, passa por cirurgias, é removido para o hospital militar, e depois do hospital militar vai direto para a prisão, onde fica 2 anos e meio preso, e lá dentro da prisão ele produz um trabalho de desenho, de reconexão com a arte, que é, ao mesmo tempo, na minha visão, uma espécie de ponto máximo e ponto de ruptura desse projeto estético, na medida em que ele não tinha, vocês podem ver visualmente, ele é herdeiro da nova figuração, das cores, da composição, do tratamento gráfico, da figuração, de um sentido de apelo, etc. Mas ele também é, e mais ainda sobrecarregado com uma autenticidade de uma luta política muito concreta, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele é um trabalho que é um diário de cárcere. Ele é um diário de prisão que relata os tiros que ele levou, o seu fichamento, o isolamento, a falta de passagem de tempo dentro da prisão e assim por diante. Então, ele é um trabalho de muita potência, autenticidade, mas também um trabalho de melancolia e que não podia chegar a ninguém, não podia ser visto por ninguém. Um trabalho que é arte, mas não pode ser expressão naquele momento e que precisou esperar até 1996 para ser exposto pela primeira vez. E assim por diante. Depois a gente tem o que no Brasil a gente chama de arte de guerrilha, que é uma produção já pós AI-5, que emulou os recursos da guerrilha urbana, de clandestinidade, de falta de identificação, de ação rápida, de uma certa subversão ou violência na sua linguagem, para atuar diretamente no espaço urbano, que durou mais ou menos de 69 a 71. A gente tem o exemplo do Cildo, do Barrio, do Antônio Manuel, e que também chega num certo limite, porque o que foi acontecendo, em paralelo a essa arte de guerrilha, que tem no Frederico Moraes o seu grande escritor, enfim, pensador, enfim, é que, em paralelo com isso, a guerrilha ipsis literis
ou as resistências urbanas, nas suas mais variadas formas, estavam sendo dizimadas. No período de 69 a 72, a gente tem um altíssimo nível de assassinatos políticos, desaparecimentos políticos, exílios, prisões e torturas. Então, a contraparte da arte de guerrilha foi dizimada enquanto ela acontecia, o que torna a ideia de arte de guerrilha também impossível, também sem fundamento. A gente tem um trabalho que fecha esse ciclo, que é o Antônio Manuel, num trabalho que se chama The Cock. Ele integraria uma exposição que ele propôs. Ele foi convidado a fazer uma exposição individual no MAN do Rio de Janeiro, propôs uma série de trabalhos. Depois de um tempo, ele foi chamado e eles foram dizendo para ele: olha, esse trabalho não vai dar porque é político demais, esse não dá porque é subversivo demais, esse não dá porque alguém pode achar ruim. Daí no final sobrou um trabalho. Aí ele falou: tudo bem, eu faço um. A gente faz a exposição, fica tudo vazio, só um trabalho. Passaram 3 dias, ligaram para ele e falaram: olha, pensando bem, esse trabalho não é muito a sua cara, não é representativo do seu trabalho, é melhor cancelar. E ele, então, cancelou a exposição e conseguiu expor os seus trabalhos num jornal que topou lançar um caderno do jornal como uma síntese da exposição, que não aconteceu. E uma parte do que estaria na exposição a gente mostra aqui, que é um trabalho que se chama The Cock, o galo, que é o artista nu, num ninho no meio da praia, ou das dunas, da areia, tentando botar um ovo. O que, obviamente, é impossível, ele é do gênero e da espécie errada para esse fim. E se torna um trabalho que carrega um pouco da atitude do que nos Estados Unidos chama de arte radical, mas que já é um trabalho muito mais melancólico e impotente do que qualquer outra coisa. É o que fala sobre isso, é potente na sua capacidade de catalisar isso. E a gente tem também, logo abrindo o bloco seguinte, um trabalho da Regina Vater, que se chama Nós. Ela desenhou, no começo dos anos 70, cordas emaranhadas sobre sacos plásticos e papéis diversos, sacos de supermercado e papéis diversos, e ela fazia aquilo imaginando uma cidade toda amarrada, a liberdade amarrada, os indivíduos amordaçados. Então, ela desenhava cordas como uma metáfora para isso, e trabalhando com o pessoal do Teatro de Arena, eles decidiram literalmente amarrar a Rua Direita, que era a rua onde ficavam as principais agências bancárias de São Paulo. Então, ela passaria cordas pelas portas dos bancos e pelas árvores e pelos hidrantes, o que quer que ela achasse, tornando a rua intransitável e fazendo com que, na manhã seguinte, o banco não pudesse abrir. Os bancos não pudessem abrir. Só que isso já era 72 para 73. Então, ela conta que ela vai fazer isso para o Walter Zanini, um dos principais curadores, diretores de museu da época, e ele fala: não, você não pode fazer isso. Isso é parecido demais com a guerrilha urbana, e esses caras foram todos presos ou mortos. Não vai adiantar você falar depois que isso era arte. Se eles descobrirem que é você vai ter exatamente a mesma punição. Não faz. E ela desiste de fazer, e depois faz no Rio de Janeiro, com a autorização da prefeitura, de dia, num domingo ensolarado, uma ação coletiva com cordas doadas pelo dono da loja de material de construção, com o argumento de que ela estava fazendo um experimento coletivo, de participativo, de experimentação do espaço, do corpo e das relações humanas, muito lúdico, e de fato foi muito lúdico, muito bonito, etc. E é claro que ele ainda assim tinha um sentido político inerente, um sentido de, naquele contexto, provocar uma esfera coletiva de participação, mesmo que sem nenhuma bandeira. Aquilo em si já tinha um embrião político de recuperar uma capacidade de esfera pública naquele estágio da ditadura, mas já é muito diferente do que se fez como arte de guerrilha. Então, é um pouco uma passagem para a parte seguinte da exposição, onde a gente tem a produção do começo dos anos 70, que é uma produção que já foi muito pouco censurada, porque já se sabia o que não se podia fazer, já se sabia o que não se podia dizer.
Então, você tem uma ênfase em duas alternativas. De um lado, a alternativa que no Brasil se chamou de marginalia, que era uma espécie de super contracultura, com muita ênfase no corpo, na experimentação das relações humanas, dos tratos comportamentais, mas com pouquíssimas palavras, e muitas vezes com um discurso que era propositalmente nonsense, um discurso emaranhado. E, do outro lado, é uma produção de matriz conceitual, experimental, que circulava em espaços específicos, em museus específicos, que criavam uma certa proteção, um espaço de experimentação, como o próprio MAC, da USP, ou redes paralelas de difusão e comunicação, como a Arte Correio, os cineclubes, as dinâmicas subterrâneas de distribuição que procuravam não a população de forma geral, mas colegas que pensavam mais ou menos parecido e que usavam uma linguagem, um referencial conceitual e altamente cifrado, que mesmo quando capturado por um general ou pela censura, provocava dúvidas, era muito difícil para alguém afirmar assertivamente. Se percebia que era crítico, mas se alguém não tivesse o repertório da arte, dificilmente ia saber crítico aonde, ou porquê, ou qual era a frase que precisava ser retirada. Depois a gente chega num processo, numa etapa de crítica ao desenvolvimentismo, lembrando que o desenvolvimentismo foi a moeda de troca oferecida pela ditadura para a população, então a gente retira os seus direitos civis, em troca, a gente promete progresso, desenvolvimento, emprego e industrialização. A gente hoje sabe que era uma promessa, era um ouro de tolo, porque muitas das iniciativas de construção de infraestrutura iniciadas naquela época eram obras faraônicas, sem propósito e que não foram concluídas, como especialmente a Transamazônica, e também tinha um custo escondido muito grave, como a morte de mais de 4.000 indígenas no período da ditadura militar, ou por confronto e genocídio direto, ou por consequência da destruição dos seus ecossistemas, dos seus ambientes de sobrevivência e de vida. Então, a gente tem especialmente o trabalho da Cláudia Andujar nessa etapa, e do Jorge Bodansky, com o filme Iracema, uma transamazônica, que eu recomendo fortemente que a gente assista, ao mesmo tempo que eu tenho que dizer que é um dos filmes mais tristes da história do cinema brasileiro, porque ele é muito verdadeiro e corresponde absolutamente ao que continua acontecendo na Amazônia, e que tem grandes chances de acontecer em nível ainda maior a partir do ano que vem. Depois, finalmente, a gente chega no processo de abertura, nessa abertura longa, barganhada e incompleta, que, com certeza, é o que demandaria mais pesquisa para ser desenvolvido e amadurecido com mais detalhes. É um período muito pouco estudado da nossa história. O Luiz Renato Martins está aqui, depois pode comentar um pouco. Porque é duro criticá-lo, é duro criticar um processo que foi, para vários efeitos, tomado como uma vitória, a volta da democracia, e que tem seus heróis, seus protagonistas. É uma crítica muito dura a ser feita e desenvolvida, identificar os pontos em que as vitórias têm, na verdade, um gosto muito amargo, porque elas também sacrificaram debates que deixaram de ser feitos e que cobram um preço muito alto hoje. Bom, é mais ou menos isso. E na exposição, acho que o caso, tem os dois casos mais exemplares nesse sentido, é a discussão acontecida na Bienal em 1980, promovida pela crítica e curadora Aracy Amaral, que, tendo a Bienal passado por um enorme desprestígio depois do boicote de 69, durante toda a década de 70, justamente por ser uma iniciativa cultural de um país sob regime militar, em plena prática de censura, isso não funciona bem internacionalmente. No processo de abertura, a Aracy foi convidada a fazer a Bienal, e ela propôs juntar uma iniciativa que tinha tido um primeiro experimento bastante
frágil, que era da Bienal Latino-Americana, com a própria Bienal, e promoveu um encontro de críticos latino-americanos de todos os países para discutir os rumos da Bienal. Foi a primeira e única vez que a Bienal de São Paulo, que é uma instituição historicamente provinciana, no sentido de que é a elite paulistana que decide seus rumos sem muita interferência, o contato ou debate com mais ninguém, foi uma iniciativa única em que um comitê internacional se formou para pensar os rumos da Bienal, e ela propôs que a Bienal encarasse o tema da América Latina por algumas edições, pelo menos, não deixando de ser internacional, mas trazendo uma inteligência local para pensar um passado colonial, um presente subdesenvolvido ou de economia dependente, e um futuro em curso de muitos países que tinham em comum uma tentativa de suplantar, terminar ou resolver os seus regimes ditatoriais. Ela foi amplamente ignorada e desautorizada pelos seus colegas críticos, e a sua proposta foi engavetada, e a Bienal seguiu seu curso sem maiores impactos. O que não é em si bom ou ruim, não sei se a Bienal latino-americana é melhor ou pior do que a internacional, não é isso, mas foi uma perda de oportunidade de sacrificar, nem que fosse uma edição da Bienal, para experimentar outro modo de fazer que fosse politicamente, socialmente construído em outra dinâmica. 2. O incêndio no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, de 78, que é um incêndio que não pode ser diretamente atribuído a nenhum culpado, porque não há provas de nenhuma culpa direta, mas que reflete a desidratação do meio cultural no período da ditadura, os espaços que não foram censurados, fechados, descontinuados, foram desidratados em termos de destruição ou demolição das políticas nacionais de cultura, e isso culminou, teve como evento sintomático o incêndio do MAM do Rio de Janeiro, que destruiu 80% da sua coleção e uma exposição inteira de obras do Joaquim Torres Garcia, um dos maiores artistas latino-americanos, que perdeu muitas das suas obras mais importantes, irrecuperáveis. Tudo fichinha perto do que a gente perdeu há alguns meses, há menos de 2 meses. E depois da destruição do Museu de Arte Moderna, o Mário Pedrosa, o principal crítico e pensador da cultura brasileira, na minha opinião, do século XX, propôs não simplesmente reconstruir o museu, não simplesmente refundar algo que já tinha sido irrecuperavelmente perdido, mas ele propôs refundar o MAM como o Museu das Origens. Então, ele falava, a manchete de jornal diz, dentro de um pedaço da exposição que foi organizado pela crítica Isabela Pucu, a manchete diz: sobre as cinzas do museu, Mário Pedrosa repropõe a cultura, uma coisa assim. E ele propôs refundar o museu como o Museu das Origens, que seria uma soma das instituições, dos acervos e das missões do Museu de Arte Moderna, do Museu do Índio, do Museu do Negro, do Museu do Inconsciente, que é um museu ligado ao tratamento psiquiátrico, e do Museu de Arte Popular, em 78. Ele queria ter uma abordagem integral da cultura brasileira, tendo aquela tragédia como uma oportunidade de refundação, retirando a arte moderna e contemporânea do seu isolamento como um campo cultural eminentemente burguês e elitista e branco. A proposta foi também totalmente ignorada, e a gente perdeu a chance de ter uma instituição que hoje, com certeza, teria sido pioneira em muitas das práticas museológicas do mundo inteiro. Está todo mundo quebrando a cabeça para tentar entender como fazer o que o Mário Pedrosa queria ter feito em 78. Então, isso são exemplos do campo da arte, mas com certeza a gente poderia encontrar paralelos que foram propostos e perdidos no campo da política pública, da segurança urbana, da configuração do papel do exército no país, do sistema de eleições e assim por diante. Reforma agrária, obviamente, que poderia ter sido pauta e foi excluída do debate e assim por diante. E, para terminar esse panorama, a gente tinha no começo uma ideia de que a exposição
teria 50% de obras históricas, 50% de obras contemporâneas. Isso foi impossível, primeiro porque a história tem um karma muito forte. Então, conforme a gente falava com os artistas e descobria histórias, e descobria artistas contando coisas que nunca tinham contado, e dividindo coisas que nunca tinham mostrado, a gente decidiu que, uma vez que isso tinha saído da caixa, isso precisava ser compartilhado com o público. Então, isso cresceu. Depois, porque o ambiente externo, digamos, da exposição foi tornando o debate histórico ainda mais urgente e complexo, e a necessidade de contextualização, que a gente poderia ter feito mais pontualmente, foi crescendo como uma espécie de tarefa, porque ficou ficando nítido que, efetivamente, o brasileiro não tem domínio dessa etapa da história do país. E, por último, bom, mas isso não impediu que a gente tivesse alguns marcadores contemporâneos, a presença da peça O Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, que, dentre os casos que tiveram episódios de censura ou tentativa de censura, especialmente no ano passado, eu acredito que é o caso mais consistente, na medida em que ele é um trabalho já feito para pensar o que move a intolerância e o ódio, o desejo de destruição do diferente, e é um texto e uma peça, um trabalho inteiro feito para responder a isso, e que recebe de volta o mesmo ódio, a mesma intolerância e a mesma ameaça física de violência sobre a qual ele fala. Depois, o Matheus Rocha Pita, que tentou realizar uma espécie de monumento de expurgo da marca e da trauma daquele período, e, sintomaticamente, não foi possível acender uma vela que queimaria nos 60 dias da exposição, e, sintomaticamente, por motivos de inseguro e segurança, a vela não pôde ser acesa, então a gente mostra esse monumento de expurgo, mais uma vez, adiado. Depois, o Paulo Nazaré, que foi convidado ressoando aquela provocação da Suzane Jardim para pensar a violência histórica para a população afro-brasileira, que faz com que todos esses episódios não tenham como endereço histórico único a ditadura militar, mas a história ampla dos 500 e tantos anos brasileiros. E depois, um coletivo de artistas que se formou com pessoas que não são melhores amigos, não têm trabalhos parecidos, mas que toparam trabalhar durante meses discutindo 2018 e tentando criar uma espécie de alegoria de 2018 tão cacofônica, que acabou se tornando tão cacofônica e cifrada e complexa quanto tem sido este ano. Mas que tinha como princípio principal ser uma tarefa coletiva, porque se tem uma coisa que essa geração de artistas nos ensina, é a força que a colaboração, a dinâmica de trocas, os encontros e as contaminações mútuas entre pessoas que estão juntas tentando ocupar o mesmo espaço público e coletivo pode ter para fortalecer e aprofundar e dar mais relevância e sentido para as iniciativas individuais. Então é isso. Desculpa, eu achei que eu ia conseguir fazer isso em 20 minutos. Mas é lógico que o sentido disso tudo se deve à constatação de que um país sem memória é um país destinado a repetir o seu passado. E, em geral, as piores etapas do seu passado. E o que a gente não podia prever é que, de 2017 para 2018, tudo tenha se tornado tão mais acirrado, tão mais complexo, e que se naquela época foi difícil, há menos de um ano atrás, já foi impossível conseguir trabalhar em rede com outras instituições, hoje também muitos dos artistas, muitos dos cidadãos, muitos dos parceiros desse projeto relatam o medo, a paralisia, o pânico e o mais perverso dos déjà-vus diante de si. A gente não podia imaginar que o que a gente já via, que era a nostalgia do silenciamento e da repressão, iriam se juntar tão fortemente com um fenômeno coletivo de frustração e desespero, que é real,
no nosso país, especialmente nos últimos 5 anos, e se multiplicar exponencialmente por um processo de hipertrofia da opinião, em que aquela opinião que a gente via como uma saída para os criadores e agentes dos anos 60 tenha se transformado numa espécie de versão monstruosa de si mesmo, uma versão fake, algorítmica, comercial e profundamente baseada na instantaneidade da imagem, que age sobre as nossas subjetividades como uma pele sem corpo, um ato sem gesto e um efeito sem responsabilidade pelas consequências que produz. Então, eu termino essa fala lembrando do Vladimir Dias Pino, um dos 2 artistas que faleceram durante o processo de realização da exposição, ele e o Antônio Dias. Vladimir Dias Pino é um dos fundadores da poesia concreta brasileira, um dos fundadores do poema Processo no Brasil, um dos maiores criadores e imaginadores da história brasileira, que foi parcialmente escanteado pela nossa história, inclusive dentro da história da arte. Ele é uma figura sintomática do quanto a história, isso é outro nível de discussão, mas quanto a história da arte desse período foi subrepresentada, porque no processo de reconstituição do sistema da arte, isso o Luizito também sabe falar muito bem, no processo de reconstituição do sistema da arte no fim dos anos 70, começo dos anos 80, a gente refundou uma espécie de historiografia da arte brasileira que tem o modernismo, o concretismo, o neoconcretismo, e aí tem uma arte conceitual mais formal, seguida da retomada da pintura. E no meio a gente tem um hiato. Esta memória, em termos de história da arte, também foi profundamente isolada, recalcada, subrepresentada. E o Vladimir é uma das trajetórias que refletem isso. E eu estou lembrando ele porque eu tive 2 telefonemas com ele no processo de realização da exposição. Ele era uma figura muito forte, de personalidade muito forte. Na primeira ligação, eu contei tudo que a gente queria fazer, ele falou, olha, vocês precisam ter muito cuidado, isso é muito perigoso, as forças estão por aí. Só que o Vladimir Dias Pino passou por 2 ditaduras. A família dele sofreu com a ditadura do Getúlio e ele teve que parcialmente se exilar dentro do próprio Brasil durante a ditadura militar. Então ele se tornou um paranoico profissional. Ele boicotava as próprias exposições, com medo de que viessem buscar ele, que tocassem de que tinham deixado ele vivo. Ele tentava ficar escondido para não lembrarem que ele estava vivo e decidirem matá-lo. Então ele era um paranoico profissional, eu ouvi isso, falei, é o Vladimir. Infelizmente, não. Infelizmente, ele foi muito mais visionário do que a gente podia imaginar. E a segunda telefonema, que eu liguei para pedir se podia usar as imagens para a imprensa, enfim, ele falou assim, Paulo, é o seguinte, você vai fazer essa exposição, toma cuidado, mas logo depois, no dia seguinte, você precisa fazer outra exposição, outro negócio, qualquer coisa. Vocês precisam começar a pensar soluções para esse negócio. O Brasil precisa de novas lideranças, novas ideias, outras coisas. Está um vazio de ideias, é aí que eles crescem. Façam, soluções. Chega. Então, eu espero que nisso também ele tenha sido um visionário, que nisso também ele tenha previsto o futuro. Teve alguns meses de distância entre as ligações, então talvez a gente passe do perigo, cuidado, atenção, para o trabalho coletivo de reconstrução. O Vladimir era um homem do começo do século XX, então ele falava em liderança, ele sempre pensava em uma pessoa, o cara forte. Nós somos pessoas do século XXI, acho que a gente tem que pensar em muitas pessoas, em redes, em corpos coletivos, em outras maneiras de construir protagonismo, mas que não se eximam da vontade, do desejo, do risco e da ambição de assumir protagonismo. Porque, sim, a gente precisa de outras ideias. Sim, a gente precisa de outras práticas. Esses caras, e alguns estão aqui, nos inspiram a tentar, mas as formas vão ter que ser tantas, aquelas e muitas outras. Então é isso. Obrigado.
Desculpa, eu queria ter falado menos, mas também eu vi que estava todo mundo prestando atenção, por isso que eu fui até o fim. Eu divido a palavra, então, com vocês, com quem participou, com quem acompanhou, com quem está vindo pela primeira vez, enfim. Seja sobre a exposição ou seja sobre tudo que está ao redor, antes, na frente ou durante. A gente tem um microfone. Tá. Boa noite. Eu sou Luiz Martins, professor da USP. Paulo, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar você por esse ato de história oral, que é inédito no meio de arte brasileiro, juntar e fazer essas conexões que você fez e que eu acho tem uma importância equivalente ao da mostra que você fez, das duas mostras. Realmente foi algo extraordinário, e ainda mais no momento em que estamos vivendo, não é? Porque já é um ato de resistência, né, diante do que vem. E, em segundo lugar, eu queria dizer o seguinte, em relação à sua exposição, porque acho que estamos no momento em que as coisas todas mostram seus nexos, e há uma coisa muito importante que tem na sua exposição, que tanto quanto a minha memória alcança, e eu já estou há meses da aposentadoria, com 65, eu não me lembro de ter tido uma outra exposição no Brasil, realmente pode ter tido muito atrás, mas eu não me ocorre agora, uma exposição que realmente partisse da ideia de que a arte é um instrumento crítico cognitivo específico, voltado para a compreensão da história. O que há muito tempo está em prática no Brasil é uma ideia fetichizada de arte autônoma, ou seja, da arte como fetiche da mercadoria e do autor como fetiche. Então, mas eu acho que 99% das exposições são isso, não é? E rebaixam o potencial crítico e cognitivo da arte como modo específico de conhecimento da história e dos nexos de cada sujeito com a história. Você, em duas exposições, e com essa, eu posso dizer, com essa tenra idade que você tem, começando uma carreira de curador, você parte disto, não é? Que é uma coisa que eu acho que é, de fato, só mesmo se remontando ao trabalho e à perspectiva do Mário Pedrosa que a gente teve alguma coisa parecida, não é? Não por acaso você também faz esse trabalho de historiador de conectar isso com o Mário Pedrosa, né? O Coraci, Justiça Seja Feita, também tentou trabalhar nesse sentido, e a ideia de que a Bienal servisse para alguma coisa, ou seja, para tentar entender, conhecer e pôr em contato a América Latina, também era uma ideia notável, né? Mas, enfim, talvez eu tenha feito injustiça em esquecer alguma coisa, como eu, segundos atrás eu esqueci do caso da Araci com a Bienal Latino-Americana. De qualquer modo, é uma coisa notável o que você fez e vem fazendo, e isso que eu queria registrar. Obrigado. Obrigado. Então, quero aproveitar também, agradecer a presença do Genilson Soares, do Theo Monteiro, do João GG, da Sofia Fã, da Maria Hirsman, que também apoiaram de uma maneira ou de outra a exposição, participaram. Alô. Bom, como o Luiz se apresentou, vou apresentar também Gabriel Zacarias, professor da Unicamp. Bom, acho que
inevitavelmente, né, o Paulo fez esse resumo da exposição, mas inevitavelmente todo mundo que está aqui está pensando não só na exposição, mas pensando no que vai se passar daqui até domingo, né? E aí, acho que pensar o que essas obras trazem com relação ao que está acontecendo hoje deu uma boa embaralhada, acho, né, na nossa apreensão, com relação àquilo que a gente pensava, certamente aquilo que você pensava no momento de montar a exposição, aquilo que a gente discutia antes da exposição ser montada, aquilo que eu pensei quando montei a minha pequena exposição lá na Unicamp, que tinha um diálogo direto com a exposição aqui do Tomi Otaki. Estava pensando, por exemplo, vi que o Alexandre está sentado ali, o Cláudio está sentado ali. O Alexandre estudou esse painel do Cláudio, que está aqui em cima na exposição, né, o Guevara Vivo ou Morto, que foi atacado, destruído em 67. Né? E quando a gente fez a exposição lá na Unicamp, com algumas gravuras do Cláudio, entre elas uma versão gráfica do painel do Guevara Vivo ou Morto, o que eu falava para os alunos que eu levei para visitar a exposição era... Vejam bem, a imagem do Che Guevara, em algum momento, teve um significado tão forte que ela provocava uma reação como essa, né? Então, a imagem do Che Guevara que hoje pode estar na camisa de qualquer adolescente, num pôster, num quarto de qualquer adolescente, ou na bandeira da torcida do Flamengo, né? Portanto, que é uma imagem que não evoca necessariamente um espectro político definido ou uma ação política definida. Em 67 ou 68, ela significava foquismo, ela significava guerrilha, e, portanto, ela provocava uma reação virulenta por parte da extrema-direita ou das forças de repressão da ditadura militar. Eu estava contente com o meu discurso de explicar, como professor de história que eu sou, para os meus alunos que a imagem do Che Guevara já teve um outro impacto, uma outra significação num outro momento histórico, né? E qual não foi a minha surpresa quando agora, durante esse processo eleitoral, surpreendido, acredito como a maioria das pessoas aqui, surpreendidos por um sucesso da candidatura fascista do Bolsonaro, para além daquilo que a gente esperava que ela pudesse ter, eu fui, então, tentar explorar o que estava acontecendo nesse submundo maluco da internet, na qual se construiu a campanha baseada em mentiras e paranoias que alçou esse candidato a estar agora, como ele disse, com uma mão na faixa presidencial. E aí eu vi que os partidários dele, que agora adotaram essa ignóbil valorização daquela figura abjeta que foi o Carlos Brilhante Ustra, como um torturador escroto, né? Que assim não merecia nem ser mencionado, a não ser se fosse para dizer que ele era escroto, né? E que agora está sendo apresentado como uma figura heróica por uma inversão inacreditável de valores. Um argumento que eu vi repetido muitas vezes pelos correligionários do Bolsonaro era: bom, mas vocês adoram Che Guevara, né? Mal sabia eu que o Guevara estava vivo ainda, né, nos debates políticos, e que, na verdade, talvez esse painel ainda esteja correndo algum perigo, né? Mal sabia eu que essa imagem pudesse ser equiparada dentro de sei lá quais. Eu, felizmente, não tenho nenhum grupo de família, então não sei quais são os memes que circulam por aí com a imagem do Che Guevara, né? Mas mal sabia eu que essa figura ainda podia ser utilizada dentro de um discurso de extrema-direita como uma figura perigosa, né, depois de ter se tornado o ícone pop que ele se tornou. Então, acho que boa parte do que tem me atormentado esses dias, no que diz respeito à relação entre essas exposições, essas reflexões históricas, o momento que a gente está vivendo, né, porque, como muito bem salientou o Luiz Renato, se trata, de fato, de uma exposição com um propósito de constituição de um discurso histórico e de uma elaboração de uma memória, né? Acho que isso ficou presente na fala do Paulo, a tentativa, o objetivo que era tentar elaborar momentos traumáticos da memória do passado brasileiro que não estão devidamente elaborados e que, por conta disso, acabam retornando de maneira sintomática, como a gente está vendo agora. Fiquei um pouco em dúvida nessa relação temporal, o quanto há de um retorno de algo não devidamente elaborado e o quanto há de uma não ruptura, né, de uma continuidade mesmo, né? Porque a sensação que a gente tinha há poucos anos atrás era que havia uma ruptura clara com esse momento da ditadura militar e que a gente tinha uma abertura democrática, política, e uma abertura no âmbito da história para uma elaboração de memória que nos permitisse, de fato, superar
essa experiência traumática. Mas, se em tão pouco tempo, né, quando a gente finalmente teve maturidade para poder montar uma exposição como essa, já antes do encerramento de uma exposição como essa, esse perigo já está anunciado novamente, talvez sequer tenhamos tido a ruptura, né? Talvez não foi só uma falta de elaboração, mas também uma continuidade demasiada enquanto experiência concreta. Né? Porque há personagens que ainda estão aí, por exemplo. Né? Então, o fato de um sujeito que conseguiu constituir uma ascensão política a partir de um capital que ele acumulou por participar do setor dos torturadores do Exército, esse sujeito está hoje com a mão na faixa presidencial, mostra que sequer houve essa ruptura, né? Então, é muito curioso como, né, pensando nesse tempo das imagens, né, eu achava que eu poderia enunciar didaticamente para os meus alunos diferentes temporalidades de uma dada imagem, por exemplo, como o ícone de Che Guevara, e aparentemente ele talvez ainda esteja numa mesma temporalidade transversal, né, e como essa tentativa de elaboração que a gente está fazendo aqui se choca ainda com, na verdade, uma experiência inacabada. Então, não é só uma carência de elaboração de experiências, mas, inclusive, uma carência de concretização, de fechamento, né, de encerramento de uma experiência. Enfim, só uma reflexão. Eu acho que essa que é a dimensão da frustração, porque você fica vivendo... Bom, Gabriel Zacarias também, esqueci de listar, colaborou para a exposição. Nós nascemos sob a promessa de que estava democratizado o país. Isso era um dado, só que, e no entanto, nunca foi um dado plenamente exercido. Então é como se você recebesse um presente, mas você não pode abrir, sabe, é seu, mas ele está inacessível, ele está incompleto, ele está em suspenso. E a situação atual, como eu mencionei no começo, ela começa a ter flashbacks muito literais que revelam a não conclusão dos processos, como, neste instante, as ameaças, que eu mencionei bem no comecinho, algumas pessoas chegaram depois, as ameaças de vandalismo e agressão de funcionários que estão sendo feitas neste momento para o Memorial da Resistência e para o Museu da Diversidade, em São Paulo. Então, agora, neste momento, os museus, não à toa esses dois, estão sob ameaça de vandalismo, ataque e agressão dos seus corpos técnicos, funcionários e visitantes. É muito parecido, não? Sim. Queria fazer uma intervenção com relação à tua questão. Meu nome é Patrícia Rousseau, eu dirijo Arte Brasileiros. Moro no Brasil há 43 anos, como produto de uma escolha pessoal, de um exílio da ditadura argentina. Eu escrevi algumas coisas ultimamente, enfim, pequenos textos, tentando elaborar um pouco dentro de todos os nossos espaços culturais, etc., etc., e de refletir todos juntos um pouco o que estava acontecendo, mas eu acho que tem duas questões que tanto Paulo como vocês apontam que são fundamentais. Eu acho que o Brasil não enterrou o morto, não fez o luto em cima necessário, em cima do que, do ponto de vista da ditadura brasileira, tinha significado para o Brasil e poderia significar para enfim, para seus próprios filhos, para os próximos anos de vida. Eu digo isso só porque, tomando um pouco a comparação com o que Chile e Argentina fizeram. Quer dizer, Videla morreu com 80 e poucos anos, quase 90 anos, preso. Os torturadores tiveram seus nomes claramente colocados em juízos públicos. E aí o que eu sinto é que tem uma questão muito bem colocada por você,
numa espécie de uma certa fantasia que viveram os governos democráticos, no sentido de que realmente a gente podia não fazer questão de trabalhar a memória. E o que mais me impressionou desta exposição, para qual a Maria, na qual a Maria Hirschman trabalhou intensamente junto com a equipe de arte brasileiros, foi o fato de que, desculpa, vendo agora, né? A gente fez as matérias nos últimos 3 meses, e o que mais me impressiona é que eu pensava, gente, é como se a gente tivesse que ter feito essa exposição 20 anos atrás, ou 15 anos atrás. Não estou dizendo que isso teria evitado, mas o que eu quero dizer se estas reflexões tivessem estado para nós claramente colocadas nos momentos, talvez não tivéssemos chegado a um ponto onde o que eu acho que mais está nos enlouquecendo não é apenas de que este cara chega e fala estes absurdos, e sim que temos um percentual enorme de gente que acredita, ou seja, os nossos analfabetos funcionais apareceram neste momento de forma muito forte, né? Tomando para si bandeiras que nem sabem do que se trata. Então, eu acho que o ponto que eu queria salientar, como estrangeira que optou por morar no Brasil, é que, lamentavelmente, não fizemos direitinho essa lição de casa. Mas, enfim, talvez o que sim também me parece muito importante é a ideia das redes. A partir de agora, tem que se encontrar formas de pensamento múltiplo e estarmos todos juntos. Tem um rapaz que já tinha pedido. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Gabriel Brandão, eu sou aluno do 3º ano do ensino médio de um colégio aqui perto, subindo a Teodoro, não sei se todos conhecem o pessoal da região, chamado Stella Maris. E, primeiramente, eu queria parabenizá-lo e agradecê-lo pela exposição de ideias. Mesmo que eu tenha chegado no final, a parte que eu cheguei foi muito importante para concretizar, tornar mais fácil tornar mais palpável o que eu estou aprendendo agora, que eu estou no período da ditadura, aprendendo todos os AIs, e principalmente perceber como que o AI-5 influencia até hoje e como a ditadura influencia até hoje. E no meu colégio a gente fez um documentário, um mini documentário chamado Pra que Poesia em Tempos de Ódio, baseado no livro do escritor carioca Alberto Puxô, Para que Serve Poetas em Tempos de Terrorismo. E eu queria perguntar, perdão primeiramente se minha pergunta foi muito rasa em relação a todas as outras, que diante de professores de universidade. Eu queria perguntar, na sua opinião, como que, através da poesia, da arte, da história, é possível quebrar o maniqueísmo e o dualismo nas opiniões, esse absolutismo nas opiniões, na ideologia, e como é possível combater o fascismo através de projetos que nem o seu. Obrigado, Gabriel. Acho que tem 2 coisas. Uma é que, se por um lado é importante frisar as cicatrizes, os traumas, as questões não resolvidas, que estão guardadas em todas essas obras, em todas essas histórias, também é importante frisar que, num estágio de total e oficial, armado, repressivo, totalitário, silenciamento de ideias, essas foram maneiras de fazer ideias existirem. Isso não é pouca coisa. Se a gente já entra em curto-circuito, pensando num senso comum,
dos anos 2000. A gente já entra em curto-circuito com as próprias opiniões e com a capacidade de se organizar coletivamente e pessoalmente, porque tem excesso de informação. Imagina o que é o desafio de pensar a capacidade de falar em público, de organizar uma ideia numa situação de risco de vida pela simples posse de uma ideia. Então, esses são exemplos de que, mesmo sobre a ordem de não pensar, o ser humano é capaz de pensar, sentir, dizer e compartilhar, e pensar e sentir junto. Isso também tem que valer hoje, num sentido assim, mesmo num dualismo, como você diz, ou num esquematismo, em que as ideias são hipercompactadas em imagens altamente preconceituosas, carregadas de ódio, e vão retroalimentando uma divisão da população mais similar a uma compartimentação de torcidas do que de um espaço coletivo. A arte também tem que ser uma maneira de achar outras formas de dizer. A arte tem um grande troféu, um grande poder, eu acredito, né, lidando com os artistas. O tempo todo na nossa vida, a gente tenta evitar as falhas de linguagem. Então, o fato é que a linguagem é uma coisa muito falha. Então, eu tento te dizer um negócio, você entende outro, e você acha que entendeu uma coisa, e, na verdade, você lembra outra, e quando você tenta explicar para alguém, sai outra. A gente descobre isso quando tenta fazer DR ou quando tenta explicar para alguém em quem você vai votar. Enfim, a linguagem é falha. E, cotidianamente, a gente foge dessa falha. A gente usa função fática, a gente usa aproximações, a gente usa termos vagos, a gente diminui a margem de erro. Tudo bem, é isso e aquilo. E o meme é a versão extrema disso, né? Porque no meme o erro é tão desprezado que qualquer coisa que, se você entender, vale igual. Então, é uma super simplificação. Na arte, não. As falhas e as incompletudes da linguagem, o fato de que ela não diz o que ela acha que ela devia ter dito, ela é o assunto. Os artistas, gastam a vida tentando enfrentar o fato de que você diz uma coisa e sai outra, e tentando fazer disso uma coisa muito poderosa, porque isso é uma arma para dizer uma coisa fingindo que está dizendo outra, é uma arma para fazer da ambivalência uma ponte, da ambiguidade um laço, e assim por diante. E da crítica pontual uma crítica estrutural. Então, tudo isso nasce de um uso da falência e da falibilidade da linguagem como força, e não como problema. Aí, só voltando para a Patrícia, talvez o que fica muito desesperador, lendo a história da ditadura no Brasil, é que durou muito tempo. O processo de abertura dura 12 anos. É muito tempo. Então, os ciclos... Quem não estiver sentindo melancolia aqui, me avisa, ensina para os outros. Se a gente está imerso em melancolia, se a gente está imerso em medo, em paralisia, o que é viver tanto tempo nisso? Qual é o fôlego que sobra para, num processo de abertura, exigir, demandar e lutar até o fim pela justiça reparadora e pela construção dos monumentos, pela construção dos museus? A gente não tem nem museu da história da ditadura até hoje. A gente tem um memorial, que é uma célula que poderia criar um museu, mas não é ainda um museu. A gente não tem nada. A gente não tem, como na Alemanha. Na Alemanha, negar o Holocausto é crime. Elogiar o nazismo é crime. Isso não resolve nada, mas é um gesto. A gente não teve nenhum gesto desse tipo. E talvez todos muito cansados e muito exauridos ou eliminados. As pessoas que se perderam fizeram falta no processo de abertura. A gente perdeu intelectuais, pensadores e agitadores fundamentais. Então, o que quer que aconteça,
Parece muito fácil de falar e muito difícil de fazer, mas a nossa melancolia não pode durar tanto tempo. Porque o que quer que aconteça com o Haddad, com o Bolsonaro, haverá muita luta depois de amanhã. E se ela não continuar acontecendo amanhã e depois de amanhã, a gente pode entrar num ciclo muito mais longo, e que a graça de perceber que não terminou de acabar e que falta muita coisa é que, então, não é que se a gente levar isso muito a sério, a graça é que é assim, não é que não fizeram nos anos 80, a gente ainda não fez em 2018, então a gente ainda pode fazer em 2019. Se não foi feito, está para ser feito. Então, está para ser feito. E, obviamente, uma exposição não resolve nada, mas a falta de uma exposição é um silêncio retumbante. Só para completar um pouco, uma espécie de autoajuda, que eu acho que vale com relação à melancolia que você levanta, é que, a partir de agora, a gente pode acordar de manhã, ir ao espelho e falar para você mesmo no espelho: deprime, mas não deita, né? Ou seja, temos que andar em frente. Só queria falar, pensando no que a Patrícia falou, eu também sou argentina, também estou aqui por escolha, e eu sou filha da geração que sofreu bastante com a ditadura, também sou filha de artistas, e ouvindo a pergunta do Gabriel, eu lembrei, e pensando nessa necessidade do exercício da memória e desse trabalho de memória, eu lembrei que na idade do Gabriel, que eu morava na Argentina ainda, eu frequentei todo ano uma manifestação muito grande que se faz todo ano, chamada Nunca Mais, que é uma manifestação que lembra a ditadura e que leva centenas de milhares de pessoas às ruas todo ano, simplesmente para estar lá e lembrar junto. Então, é uma ritualização desse exercício de memória que eu também sinto que o Brasil precisa. E então eu fui nessa marcha com os meus pais, depois eu fui com os meus amigos, depois eu fui já adulta, e como foi importante, porque isso que nos dá o tom de que com esses exercícios de memória certas coisas se tornam inaceitáveis pelo senso comum, né? E a gente perdeu isso no Brasil. E aí meu pai, que era diretor de teatro quando eu era criança, teve uma obra censurada pela ditadura argentina, e 30 anos depois eu tenho uma obra censurada aqui também. Eu dirigi esse trabalho, O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, e o trabalho, não vou nem falar muito dele, eu quero ser bem breve, mas ele simplesmente perguntou se o Jesus voltasse, como dizem que vai voltar, na atualidade, no Brasil, e fosse uma travesti, o que ela diria? O que o mundo responderia para ela? O que aconteceria? A peça é quase inteira baseada nos evangelhos, quase ipsis literis, assim, com algumas adaptações para trazer essas parábolas para o presente, para uma vida de uma travesti numa grande cidade. Não faz nenhum ataque, nenhuma ofensa, não é anticristã, muito pelo contrário. E ela foi brutalmente agredida, né? E acho que um dos principais motivos foi o imperdoável deslocamento do corpo travesti para o centro da cena, para instituições como o Tomiotaki, como o Sesc, como os festivais internacionais, e ao mexer com essa simbologia religiosa. Aí, só para fechar, é uma peça que tem um altar na exposição que mostra um pouco do que se trata, mas a gente sofreu ataques de cidadãos comuns, difamação, insultos, todo tipo de ataques assim virtuais, né? A gente sofreu ataques na forma do boicote, então notas de repúdio aos nossos contratantes, cartas de protesto, de instituições, de sindicatos, de igrejas, de várias religiões, pressionando a quem nos contratava para que cancelasse. Depois a gente sofreu alguns episódios. Teve o primeiro mais emblemático, foi em Taubaté, em que teve pessoas do público que levaram pedras para apedrejar a atriz em cena.
sendo que existe a cena da adúltera que vai ser apedrejada, então isso foi muito forte. A gente teve polícia militar dentro da sala, a gente teve depois censuras, começamos com censura judicial, foram 16 processos, quase todos movidos por pessoas, assim, membros de lideranças de igrejas evangélicas, e às vezes até teve um deputado que moveu um processo contra a gente, teve um vereador, teve, enfim, pessoas assim da política mesmo, pegando essa bandeira, usando isso de moeda de troca, de capitalizando em cima de um combate a uma coisa imoral. E aí o ápice foi o Festival de Garanhuns, onde tivemos o repúdio do prefeito, do governador, de um festival que existe há 30 anos, que não defendeu a sua curadoria. E também ali teve um caso também de violência policial contra o público. Então, enfim, é uma jornada muito difícil, mas também é uma jornada muito rica, porque alguns assuntos, como a questão da representatividade trans nas artes, questões de como o nosso meio, ele também é excludente, ele também perpetua os sistemas de opressão lá fora, estão aqui dentro também. Então, essa discussão foi levantada, acho que ela já não tem mais volta, e tem algumas conquistas nesse sentido, tem muitos avanços nesse sentido, mas é uma violência enorme, é um desgaste enorme, é um estresse, é uma ameaça a mim, à atriz, às nossas famílias, inclusive ao nosso trabalho, a capacidade de viver do que a gente faz. E receber o convite de estar aqui foi daquelas coisas, credo, que delícia, sabe? Tipo, que horror e que bom que isso pode se tornar visível nesse contexto e que, de alguma maneira, a gente pode trazer essa reflexão e entender que não acabou de acabar, não terminou de acabar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa construir uma ideia de que isso vai acabar um dia. A gente precisa criar as imagens, produzir as imagens de uma outra realidade a partir da arte. Então, imaginando, quem sabe a gente possa construir, né? E junto. Acho que é junto mesmo, é o que a gente está falando. É um corpo coletivo se mobilizando, só assim a gente vai conseguir se proteger com o que vem pela frente. Então, é isso. Obrigada. Microfone para lá. Boa noite. Meu nome é Saulo de Tarso, sou artista visual e curador. Sinto a falta de muitos colegas de geração aqui nesse debate, né, que eu tenho visto lutar nas redes sociais aí, dentro de tudo que está acontecendo. Talvez isso seja pelo fato de estar todo mundo ocupado trabalhando, né, para essa realidade que a gente está vivendo ter um outro resultado diferente do que parece que a gente vai ter. Eu fiquei bastante sensibilizado com o tema da exposição, né? Acho que realmente há muito tempo faltava uma discussão como essa. E então eu parabenizo o Paulo, porque realmente, como o Betito falou, tão jovem, teve uma iniciativa difícil dentro de uma instituição que teoricamente não é para isso, né? Não me refiro ao Instituto Tomiotaki, mas à instituição das artes como um todo há muito tempo. E nesse sentido, eu queria embalar um pouco na fala do Martins, que é quando ele diz que faltavam exposições como essa. Eu acho que a gente vê algumas divisões que são, talvez, troncos da falta de exposições como essa, né? Uma delas é a separação da atividade curatorial e da atividade dos artistas, porque eu acho que já houve muitas exposições como essa, né? E uma das contradições fundas pelas quais a gente pode começar a pensar essa questão, e eu falo o que eu vou falar aqui porque eu espero poder contribuir num debate da liberdade, que é o que eu sinto estar presenciando hoje,
é falar do Mário Pedrosa, porque evidentemente que ele não é só o maior crítico brasileiro, mas talvez o maior crítico americano do século XX, sob muitos aspectos, do continente americano e com situações fundamentais para o mundo, né? Isso seria uma explicação longa, então ela não cabe aqui. Mas um dos reflexos prioritários do que eu estou colocando é o fato de que o Partido dos Trabalhadores, o PT, foi idealizado pelo Mário Pedrosa. O Luiz Inácio Lula da Silva nunca quis fundar um partido. Quem o convenceu de criar o Partido dos Trabalhadores e convenceu a toda uma intelectualidade foi lá em São Bernardo do Campo falar com o Lula e deixar uma carta em mãos para ele, explicando por que ele deveria criar o Partido dos Trabalhadores e não ir para o PMDB, que era o que ele queria, foi o senhor Mário Pedrosa. Então, este crítico de arte não só foi um grande criador no sentido de um homem de um espírito criador que observou a criatividade brasileira e contemporânea ao Brasil no mundo de uma forma muito diferente e que agiu pela sociedade brasileira. E a contradição funda, que eu me referia no início dessa fala, é o fato de que justamente o Mário Pedrosa edificou o PT, fundou o PT, mas o PT não fundou o Mário Pedrosa, que se esboçou como crítico. Então, hoje, se nós temos um falso fascismo, eu diria, com todo respeito a quem chama o Bolsonaro de fascista, mas um extremado direitista desavisado, profundamente ignorante sobre qualquer aspecto do que é cultura e arte, quem dirá, então, cultura e arte brasileira, nós tivemos no Partido dos Trabalhadores, durante décadas, o ato de rechaçar a figura do Pedrosa porque ele não pertencia a uma linha que agradasse intelectualmente o partido. Isto é uma falha, digamos assim, se pertencemos a uma esquerda, nossa. E aqui eu não me coloco como esquerda, mas como observador atento de dois fenômenos. O outro fenômeno é que nós tivemos na direita figuras que foram extremamente regulares com a arte brasileira e que jamais fizeram qualquer tipo de censura, lá e cá, na direita e na esquerda. Aliás, lá e cá é um nome ótimo que eu estou cunhando aqui da Otília Arantes. Então, nós temos um papel, e eu não me sinto neste ponto melancólico, de prestar atenção que não é a primeira vez que esse ciclo ocorre na história da arte brasileira, e nós temos outras figuras que foram enterradas da mesma forma como nós estamos vendo e vimos da década de 60 para cá a arte e cultura brasileira serem enterradas. Nós vimos isso da passagem da monarquia para a república, vimos agora com a perda desse monumental acervo que nunca foi explicado do ponto de vista sociológico, antropológico, político e artístico, e nós perdemos o maior capital cultural brasileiro em plena era do capital cultural. Quer dizer, foi a primeira guerra que nós já começamos perdendo na origem, no início dessa era dos novos capitais. E antes disso nós tivemos o Euclides da Cunha, que foi destituído do seu papel, porque a gente pode olhar os sertões sob a perspectiva de que foi o primeiro mapa cultural da história. Nós tivemos o Mário de Andrade, que teve um papel extremamente parecido e morreu num exílio ao qual ele foi obrigado a viver, tendo sido criador de toda a infraestrutura que existe em São Paulo ainda, né? Muito pouco se fez, além do que o Mário de Andrade fez pela estrutura institucional da cultura em São Paulo. Nós tivemos, sim, essa reflexão, Betito, eu acho que talvez não dentro das artes visuais, nem poderíamos ter no contexto do PT, porque o PT sempre taxa as artes visuais de elitistas, né? Eu vi isso do Frates, que é o Gilberto Gil, muitas vezes, em muitos discursos, se repetir dessa forma, e isso foi nefasto para as artes visuais do Brasil. Eu cito até um episódio em que o Gilberto Gil estava visitando o Museu Nacional de Belas Artes e um pedaço de uma sanca despencou do teto e rasgou um Rodolfo Amoedo no meio. Ele estava passando por lá e, mesmo assim, não deu verba para o museu. Então, quer dizer, né, eu acho que um artista como Gilberto Gil, que na época era ministro da Cultura, tinha obrigação de ter olhado para isso de outra forma. E eu não tenho medo de dizer isso. Hoje eu vejo Chico Buarque engajado desde o início ao processo de uma esquerda, né? E tenho trabalhado em algumas obras sobre isso, mas também vi um Ministério da Cultura que teve um pedaço em que a participação dele, como de outros artistas intelectuais da geração dele, foi muito fechada para um Brasil muito amplo, ficou fechada dentro de um grupo. Então, esse tipo de política cultural contribui, infelizmente, para o que nós estamos vendo hoje. E eu acho que o cinema discutiu isso. As exposições não discutiram, mas o Glauber Rocha discutiu.
O João Batista de Andrade discutiu, o Paulo Emílio Salles discutiu, né, essa nevralgia da arte, esse lugar do artista como potência cognitiva da sociedade, e que muita gente hoje está discutindo a partir do texto do Nuno Ramos, né, que ele pôs o dedo no nariz do que ele chama de gente frouxa. Mas é um fragmento muito pequeno a reação do Nuno, embora válida nesse momento, né? Eu acho que a gente teve vários artistas que nós, Paulo, pegando um pedaço da tua fala, taxamos de paranoicos e não olhamos para eles. A gente não olhou para um Portinari que foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista e não pôde sequer exercer o mandato. A gente não olhou para o Mário Gruber, a gente não olhou para vários artistas que foram figuras centrais. O Grassman, né, que teve um papel dentro da ditadura, o Gontran Guanais, é muita gente, né? E nós não olhamos porque a história foi escrita para outro lado, e justamente porque muitos se esconderam. Eu acho que sob essa lógica ainda falta o olhar sobre muitas figuras, e eu coloco aqui um outro Mário fundamental nessa história toda, que é o Mário Sheinberg, né? Acho que o Leon Risman fez uma filmografia extremamente importante. Eu acho que o Museu Afro-Brasil é uma resistência, é um dos museus que, como a Quinta da Boa Vista, a gente fala, mas não visita, a gente não procura entender o que está lá também, né? Enfim, teria muita coisa para colocar sobre isso tudo, mas há sim muita resistência feita pelos artistas e pelos grupos que se mobilizam em torno dos artistas, e os artistas fazem tecidos que são curatoriais antes das curadorias, e que nós não estamos acostumados a avaliar sob essa lógica. E eu, assim, o que eu sinto, Paulo, aqui essa noite, é que, sinceramente, pelo menos mais uns 30 artistas jovens da minha geração tinham que estar aqui presentes vendo essa discussão, porque bradam contra, talvez, o fato de não estarem participando das exposições que você organizou, e lutam lá fora, mas não conseguem baixar, sabe, essa face que a gente tem um pouco quanto benjaminiana ligada à mídia, que eu acho que é uma das perversidades da adoção filosófica que a gente fez, que é a menos interativa de todas, e a gente não sabia disso, né? Porque hoje a mídia, ela sectariza o indivíduo, né? Ela separa o indivíduo do coletivo. É curioso porque ela difunde o indivíduo, mas ela não deixa ele falar com o tecido coletivo. E eu acho que é esta luta que é permanente, a luta de integrar socialmente pares que não estão se falando. Isso é um desafio muito importante, né? Porque quando você faz uma exposição como essa, abre uma porta e está rolando uma discussão política como a que está rolando aqui do lado sempre, tinha que ter mais gente aqui. E isso eu estou fazendo uma crítica aos meus colegas mesmo, abertamente, porque a gente vê o jogo das vaidades, que não é diferente em nenhuma era das artes, ser o maior inimigo da lucidez, que evita a melancolia. Só há um antídoto, não é? Que é a lucidez contra a melancolia. Então, a gente tem que sanar as contradições fundas de uma democracia que veio da República do ABC, eu brinco, falo disso, que é um lugar que foi fundado em 120 anos, em que o Lula chegou e de lá ele se projetou como um socialista nada ortodoxo que chegou à presidência da República em paz e sem derramar sangue, e em qualquer outro país ele não teria chegado em paz à presidência da República, né? E lá é um pedaço de uma sociologia nada estudada no século XX, que é raríssima no planeta inteiro, e onde muitos criadores foram se colocar. E, aliás, de lá, um dos mais inteligentes artistas brasileiros que soube enfrentar com silêncio e muita revolução a ditadura, e fez isso conscientemente, e isso não é estudado, que foi o Luiz Sassilotto, que é um dos itinerários, né, visuais que estão indiretamente citados aqui. Tem uma obra dele que ele fez com uma lata de óleo, que era o óleo Castrol, que é uma escultura que infelizmente não está presente, mas poderia estar porque é uma obra que ele fez de uma forma totalmente consciente. E eu peço desculpas a vocês de estar me colocando nesse ponto, mas há muitos anos eu percebo essa contradição do PT, né? Ter sido inventado pelo Mário Pedrosa, mas não ter sido aquele que refundou o Mário Pedrosa para o mundo, como o Mário Pedrosa fundou esse partido para o mundo. E isso é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que analisar para gerar essa rede. Eu não sou pessimista, porque nós estamos dando um exemplo claríssimo
para o Jair Bolsonaro de que ele terá se eleito que enfrentar a democracia que existe hoje no Brasil, que não é o nível de democracia que existia na década de 60. A gente está muito forte hoje, éramos fortes no passado e não vamos perder o espaço da liberdade no país. Obrigado, Saulo. Só complementar que esse nível de urgência que a gente vive faz as coisas entrarem em parafuso, dá dúvida. A gente vai fazer um debate sobre arte, mesmo que seja essa arte agora, mas se a gente não fizer também, a gente não vai fazer um debate sobre arte agora. E acho que uma das graças, um dos legados do Mário Pedrosa é que ele teve ciclos de priorização, mas ele entendeu muitas vezes na trajetória dele que, se a gente não está ainda no horizonte utópico, a gente precisa lidar com as existências simultâneas de esferas que deveriam, em último, se tem um pensador de como arte e política compartilham o mesmo horizonte, é o Mário Pedrosa. E, no entanto, ele viveu uma realidade objetiva em que essas esferas estavam muito distantes, muitas vezes. E ele foi lidando com isso ao longo da vida, ora priorizando uma coisa, ora priorizando outra, mas sempre entendendo que ele, como agente, tinha que poder transitar de um lado para o outro e não pretender que um lado engolisse o outro, tirasse as especificidades e as subjetividades que estavam em cena em cada uma das esferas. Então, a gente também decidiu fazer, porque aqui, agora, a gente está começando da arte, ontem estava começando de outro lugar, amanhã vai estar começando de outro, e, ao mesmo tempo que a gente está aqui, tem outras pessoas em outros lugares trabalhando de outro jeito, e isso pode se encontrar se for sustentado com insistência suficiente. Bom, estamos... Tem mais um comentário, uma pergunta, um comentário? Tem um ali e um aqui. Aí eu acho que a gente termina. Eu queria engatar no que a Patrícia falou, que é muito importante, e que raramente é dito no Brasil, porque existe aqui o mito da conciliação e da transição, e que se liga, e o que eu queria fazer era a conexão com o que você falou antes, Paulo, sobre a história brasileira, que montou essa passagem fictícia do concretismo, do neoconcretismo, para o que houve nos anos 80. Porque são dois mitos que datam do mesmo momento, que foram montados com o mesmo propósito. Comecemos pela história da arte. O mito do chamado projeto construtivo brasileiro. É uma falácia inventada em 1976, a posteriori. Nunca houve esse projeto construtivo brasileiro, e isto foi inventado exatamente para apagar o que você está expondo aqui. Porque a invenção do projeto construtivo brasileiro tinha o desígnio explícito de apagar a nova figuração, a nova objetividade, a arte ambiental, enfim, tudo que, no processo brasileiro, fez com que a arte, pensamento, ciências humanas, juntos se levantassem na crítica ao subdesenvolvimento e na crítica à ditadura. E o projeto construtivo brasileiro foi uma falácia inventada em cima de um DNA de arte abstrata. A arte abstrata tem seu interesse, mas não sob esse viés que se inventou aqui. Muito bem, na mesma época em que se inventou o projeto construtivo brasileiro, se inventou também a chamada transição. E aí entra no que a Patrícia falou. Foi um engodo de massa, porque o que se fez foi pegar, e quem fez isso foi a ditadura militar, foi Golbery e outras pessoas, auxiliadas por Fernando Henrique Cardoso, várias lideranças que estavam à frente do MDB, e que pegaram o projeto de transição do franquismo, o fúnebre
Pacto de Moncloa para fazer uma falsa transição gerida pela ditadura. Foi assim que ocorreu na Espanha, foi assim que ocorreu aqui. É porque ocorreu isso na Espanha, que hoje em dia não existe mais Partido Comunista na Espanha, não existe nenhuma formação marxista na Espanha, é por isso que os franquistas dão as cartas até hoje, é por isso que, quando o juiz Baltasar Garzón tentou investigar os crimes do franquismo, perdeu a autorização para continuar como juiz. Hoje ele é advogado, porque foi expulso da profissão porque ele rompeu o pacto de silêncio. Aqui se passa a mesma coisa, a gente tem que dizer, porque, sem dúvida, isso foi articulado pelas lideranças do MDB da época com o gabinete da ditadura, mas é preciso dizer, lideranças de partido operário como o PT têm responsabilidade direta nisso também, porque alimentaram o engodo de que a gente estava em democracia. Não estamos. O que houve foi uma transição tutelada. O preço nós estamos pagando agora, tá certo? Porque não fizemos o que os argentinos fizeram, que foi apurar até o fim os crimes da ditadura e derrubar a ditadura na rua. Foi uma irresponsabilidade histórica que, e eu não estou pregando voto nulo, porque domingo eu vou votar com 13. Agora, é preciso dizer claramente o que aconteceu. Lideranças operárias não podiam ter seguido o projeto burguês de ir para eleições diretas, ir para a Constituinte, sem ter antes derrubado a ditadura na rua. Quem derruba a ditadura é povo na rua, não é burguesia. Burguesia periférica é atavicamente fascistoide. Não é possível fazer transição com burguesia, nem imaginar que burguesia de país periférico vai fazer democracia. E nós estamos pagando o preço desse engodo agora, com essa situação em que estamos metidos. E sim, tem modo de sair, para o companheiro que perguntou, o modo de sair de combater fascismo é construir partido operário forte com projeto revolucionário. Não é projeto de conciliação de classe em país periférico que vai deter o fascismo, porque as classes proprietárias em países periféricos são atavicamente fascistoides. Muito obrigado. Acho que temos um último, da Clarice. Oi. Não estou muito acostumada com o microfone. Meu nome é Clarissa, eu sou artista e professora. Queria, primeiramente, agradecer muito o Paulo, todos os envolvidos com a exposição e todos vocês que estão aqui, todas as falas. Que eu estou saindo daqui num estado bem diferente do que eu cheguei. Cheguei para ver a exposição, enfim, no meio desse turbilhão de emoções da semana, em que momentos que a gente tem mais esperança e momentos onde a gente se deixa abater bastante. Então, tenho saído todos os dias para conversar com as pessoas na rua, e isso tem sido uma experiência bem forte. Comecei a fazer isso essa semana e sei de gente que já está fazendo isso há bastante tempo. E eu acho que essa ação do encontro, da fala, né, do dizer-nos uns aos outros o que estamos pensando, o que estamos fazendo, né, e fazer exercício realmente tão básico, mas tão verdadeiro e tão construtivo, que é esse exercício do diálogo, tem sido para mim esses dias e agora também aqui um verdadeiro bálsamo, assim, porque então nessas emoções do diálogo que eu cheguei nessa exposição o impacto foi muito forte hoje que eu vim ver pela primeira vez, né? Esses encontros justamente de conversa com pessoas desconhecidas na rua têm trazido para mim realmente uma perspectiva bem diferente de todo o painel que a gente recebe pelas redes sociais e pelas mídias em geral, né?
E aqui também, nesses encontros assim, maiores, entre pessoas que talvez a gente tenha já histórias e coisas já anteriores construídas, mas quando você realmente encontra, de repente, pessoas que você não sabe nada a respeito, e começa uma conversa. Claro que, nesse caso, o tema é esse, né, do nosso contexto atual. A gente descobre coisas absolutamente surpreendentes, né? E o meu breve histórico, que acho que ainda é pouco, acho que isso vai ter que agora justamente ser construído mais e mais, e multiplicar-se. Tem se multiplicado. Essa semana eu vi se multiplicando essas ações progressivamente, dia a dia, né, só dentro dos círculos de pessoas que eu conheço. E isso vai ter que continuar, independente de qualquer resultado que a gente tiver. Nessas histórias, nesses encontros, você vê que as pessoas, justamente, elas estão, na verdade, posicionadas diante de toda essa situação a partir de suas histórias pessoais, né? E então eu cheguei a encontrar em poucos encontros, desde pessoas que estiveram na fundação do Partido dos Trabalhadores, mas a pessoa que eu encontrei na rua, não sabia, assim, alguém que está trabalhando, né, está fazendo suas coisas, até pessoas que certamente nunca ouviram falar sobre nada disso, né, e que estão participando dessa mesma história. E aí isso transformou totalmente para mim esse momento, assim, no sentido de que eu não encontrei ninguém nesse meio tempo, nesse caminho, que se parecia ao quadro que a gente vê quando a gente está diante das redes sociais. Era outro quadro, totalmente outro, né? Então, é isso que tem me dado alento. Então, assim como essa conversa aqui, então, na verdade, é um agradecimento. E deu para mim, uma luz, assim, nesses tempos difíceis, assim, que eu acho que é o encontro real, o encontro de um a um, assim. Obrigada. Obrigado, Clá. Então, só para terminar, eu queria deixar de lembrar que tem uma coisa muito bonita na carta do Mário Pedrosa para o Lula, que, ao mesmo tempo que ele era autoridade intelectual, que ele já era um dos primeiros trotskistas do Brasil, um dos maiores pensadores reconhecidos internacionalmente de arte, cultura e de política. É uma carta de admiração sobre o que ele reconhecia que o Lula tinha inventado, e que aquele movimento tinha inventado, que ele, como teórico da política e da arte, não tinha visto até ver o Lula em ação. E é uma carta de admiração sobre esse fenômeno que ele, teoricamente, pensava ser possível e via acontecendo ali, no começo dos anos 80. E aí, lembrar, não deixar de falar, porque eu acho que é sempre importante ficar reiterando, pensando no que a Natália falou, que tem, do mesmo jeito, tem práticas de resistência, de luta e de reinvenção, de movimentos que já estão resistindo e não deixaram, e nunca tiveram a oportunidade de acreditar que tinha nada pacificado no Brasil. O movimento LGBT, o movimento negro, as populações indígenas, essas populações nunca viveram protegidas pela promessa da redemocratização. Tem muita história de luta, tem muita história de organização, tem muitos corpos já ativos, vivos, que estão, não à toa, na linha de frente dos ameaçados do novo ciclo autoritário do Brasil, e com os quais nós temos que estar juntos e aprender muito, não só por conta da eleição ou não, mas como tarefa de construção de qualquer ideia pública e política que possa ser possível para além da própria história oficial do Brasil.
Gente, obrigado, boa noite, boa luta, tem mais. Vamos lá.